bem-vindo à sua sala de aula virtual. Olá pessoal, saudações geográficas a todos. Estamos retornando aqui. Vamos dar continuidade ao que nós estávamos falando sobre a região amazônica. Nós vamos falar hoje a respeito dos grandes projetos, né? Os grandes projetos que foram implementados na região amazônica, que benefício eles trouxeram, eles foram bons, foram ruins, né? E porque a região amazônica é muito caracterizada por esses mega projetos, não? São projetos realmente muito grandes. A ideia era trazer desenvolvimento, né? Mas aí nós vamos ver se de fato houve desenvolvimento, ok? Vamos lá então? Os grandes projetos da Amazônia. A Amazônia sempre teve projetos gigantescos, destinados a desmatar imensas áreas e explorar algum recurso natural com benefícios econômicos. Esses projetos têm duas fases. A primeira antes da criação da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, e a segunda após. Então tem antes e pós SUDAM, né? Muitos deles fracassaram e acabaram sendo abandonados. E o custo ambiental e social imenso, a exemplo do desmatamento, da destruição da fauna, empobrecimento dos solos, massacre ou expulsão das populações indígenas, exploração de trabalhadores, seringueiros, castanheiros e por aí vai, né? Então, esses grandes projetos com o intuito de trazer desenvolvimento trouxe, em verdade, muitos problemas associados ao meio ambiente e aos problemas sociais de quem morava próximo ou no entorno desses grandes projetos. Que as populações locais quase não se beneficiaram desses grandes projetos. E a ideia era trazer desenvolvimento, era que essas populações pudessem usufruir disso. Essas populações que nós estamos falando são as pessoas que vivem aqui, né? Vamos lá então, vamos continuar vendo aí que a gente vai agora começar a especificar, especializar quais são esses projetos. Nós vamos ver alguns, né? Existem muitos, mas nós vamos citar apenas alguns. Então, projetos antes da SUDAM, o primeiro é a Estrada de Ferro Madeira Mamoré, implantada entre 1913 e 1912, no estado de Rondônia. Foi uma estrada de ferro construída para ligar Porto Velho a Guajará-Mirim, e apesar de ter funcionado por 60 anos, foi considerado um fracasso, porque o objetivo pelo qual ele foi construído não foi alcançado, que era justamente transportar pessoas e mercadorias, especialmente a borracha, no auge, né, no que seria no período auge da borracha. O que acontece é que houve um enfraquecimento do mercado nacional, do mercado internacional, o preço da borracha caiu consideravelmente e aí ele caiu por terra, né? Tudo aquilo que se esperava produzir de borracha e transportar por essa estrada de ferro, ela não aconteceu. Outro fator que foi interessante aqui, outro grande projeto, é o de Fordlândia. Henry Ford trouxe toda uma estrutura, uma fábrica inteira entre os anos de 1928 e 1946 para cultivar seringueiras, justamente para a vulcanização, né, para a produção de borracha para a indústria, especialmente automobilística, de onde ele começou, né? A Ford vem do nome dele, né? Ele é o idealizador da empresa. E ele foi construído justamente nas áreas próximas do rio Tapajós, né? No Pará. E aí, com um ataque de pragas às seringueiras que ele havia cultivado, né, caiu por terra. Toda a matéria-prima que ele teria disponível para a produção não chegou, nunca teve. E aí todo o dinheiro investido, toda a infraestrutura que ele construiu no meio da floresta foi embora, né? Ficou perdida. E até hoje tem lá um museu ao céu aberto, a história para contar, né, uma cidade fantasma, com apenas algumas famílias que viviam lá na época e que cuidam ainda da região, né? Então aí, ó, a estrada Madeira Mamoré, né, transportando aí a elite, né, logo à frente, aí as dormentes que eu falei para vocês, né, para poder sentar o trilho sobre eles, aí os trabalhadores fazendo o trabalho todo manual.
Aqui já é em Fordlândia, né, a estrutura que eles estavam construindo no meio da floresta. Aqui é Henry Ford, ó, bem aqui nessa área aqui, o cara que veio para cá, para a região amazônica, né, construiu toda uma infraestrutura. E aqui você vê o grande projeto, olha, uma área enorme, um investimento excomunal, né, realmente, assim, foi uma coisa assim de outro mundo, o cara transportar toda uma empresa com toda uma infraestrutura para o meio da floresta para produzir a borracha e no final das contas não produziu borracha. Outro projeto foi o Serra do Navio, no Amapá, que foi explorado por muitos anos no estado do Amapá com a extração de manganês para os Estados Unidos. Aí que você vê também toda uma infraestrutura que foi construída. Aqui, ó, a estrada de ferro e o local onde eles faziam o armazenamento e o transporte para o porto. A estrada de ferro foi construída da cidade de Serra do Navio até o porto de Santana, passando pela cidade de Macapá. E aqui é o local onde eles fizeram a exploração, que antes era uma montanha, que tinha a aparência de um navio, por isso Serra do Navio, e que agora não tem mais serra. Agora, na verdade, é um lago, né? Um lago artificial que foi construído aí, com a exploração do manganês. Então, vejam bem que, na verdade, esse, embora eu tenha colocado na sequência 3 aqui, nossa, mas, na verdade, esse foi o primeiro grande projeto na Amazônia, tá? E também foi explorado por mais de 40 anos e também não trouxe o benefício que se esperava para a região, porque aí, inclusive, depois o passivo, né, da venda da própria empresa, nós amapaenses aqui não usufruímos de nada, né? Até os problemas que surgiram posteriormente com a manutenção da estrada de ferro, que é muito utilizada pelas populações, também ficou bastante precária. Então, a gente observa que esses grandes projetos que vêm para trazer desenvolvimento, na verdade, eles saqueiam, né? Eles levam grande parte da riqueza, com exceção do Henry Ford, que não saqueou nada, ele não teve que saquear, mas teve a degradação ambiental, né? Projeto agora pós-Sudã, nós vamos ter a Zona Franca de Manaus, implantada entre 67 e 72, com o objetivo de instalar um polo comercial na cidade de Manaus, né? Onde o governo isentou impostos de produtos que fossem ali fabricados. Mais importante foi a construção do parque industrial com diversas empresas do setor da eletrônica, que são apenas montadoras, pois recebem peças já prontas do exterior e montam em Manaus. Esse empreendimento logrou bastante sucesso, mas veio à tona alguns fatores negativos. Quais são esses fatores negativos? A forte migração atraída pela possibilidade de emprego, né? Então, essa possibilidade aí, o que se esperava de empregar de pessoas nessas fábricas foi uma coisa, e o que aconteceu foi outra. É o que a gente vai observar, por exemplo, aqui no terceiro item. A oferta de emprego foi menor do que se esperava, né? Justamente por quê? Porque as fábricas eram muito modernas e se utilizava muito pouco mão de obra. Tá? Em face disso, né, também houve uma forte migração para lá e Manaus cresceu muito, enquanto outras áreas foram esvaziadas. Então, vejam bem, você cria uma política pública para desenvolvimento de uma determinada região, desenvolve uma região e subdesenvolve outra. Né? Olha o complicante aí. Então, quando você implementa hoje um grande projeto, é necessário toda uma política, todo um estudo, né, de impacto ambiental e de impacto social e de impacto econômico, que então venha a viabilizar mais ou melhor a população e também os rendimentos e também o meio ambiente. O segundo projeto é o projeto Grande Carajás, também bastante exitoso, né, mas com algumas controvérsias, criado, implantado entre 80 e 86 pela Vale do Rio Doce. É um projeto de extração de minérios dos Carajás no Pará. É uma área riquíssima, né, com as maiores reservas do mundo de ferro, manganês, cobre, níquel, ouro, bauxita, cassiterita, né, que são considerados metais, né, uma região metalogênica do ponto de vista geológico. Esse projeto gera em torno de si muita polêmica em face dos danos ambientais causados e a possibilidade de acumular grandes somas em dinheiro, sem trazer benefício social ideal. Né? Porque benefício social ideal,
Porque espera-se, projeta-se uma coisa e acontece outra completamente diferente. Pessoas que não são empregadas, né, os benefícios sociais, os royalties, que são as contrapartidas da exploração mineral que essa empresa tem o direito e que ela tem que pagar para o município, para o estado ou para o governo federal, dependendo da situação. E estes são alguns dos projetos, né, que a gente está comentando aqui. Mas há outros que podemos citar. E você poderá pesquisar um pouco mais sobre o projeto Jari Celulose, o projeto Ancel e a área de livre comércio de Macapá e Santana. Todos eles aqui no Amapá. Tá? Esses projetos também, vocês podem pesquisar, foram grandes projetos. O projeto Jari também foi outro que foi feito pelo norte-americano Ludwig, né? Também um elefante branco, uma proposta exorbitante de ganhos, né? De investimentos na área agromineral e que no final das contas não trouxe nada para cá, né? Além dos problemas sociais e ambientais no entorno dele. Por exemplo, o projeto Jari, houve a construção daquelas palafitas, dos prostíbulos que vieram no entorno, né, da construção e da fábrica de celulose. Pra vocês terem uma ideia, a fábrica de celulose foi trazida do Japão, ela foi construída no Japão e foi trazida pelo oceano e acoplada na região onde ela ainda está, né? Uma fábrica inteira construída no Japão e trazida para a região amazônica para a produção de celulose. E aqui a gente vê a estrutura do projeto Grande Carajás. Estradas de ferro, rodovias, portos, várias fábricas, né? E aqui, ó, ali como ocorreu na Serra do Navio, ocorreu lá no Carajás. Ó. Eles vão fazendo a escavação, vão acabando carregando a montanha, né, escavando a montanha, retirando os materiais minerais, levando, olha, transportando para essas esteiras aqui, e aí você vai ver uma grande quantidade de sedimentos, de materiais minerais, especialmente os que estão sendo cobiçados, né, ouro, ferro, níquel, manganês, enfim, uma região metalogênica muito grande, né, uma das maiores do mundo. E aí a gente pode observar então como é que é feita a exploração. Não dá para você fazer uma exploração como essa sem degradar o meio ambiente. E aí, vale a pena? Só para você sentir o gostinho, dá uma olhada aí, né, na fábrica que foi trazida do Japão, os rebocadores, ó, que trouxeram, e aqui é o local onde ela foi assentada. Tá vendo aqui? Nesse local aqui, ela entrou, foi alocada nessa área aqui, e aqui a madeira era retirada dessa região, né, que foi plantada, foi cultivada, é uma área de cultivo de pinheiros, né, para a produção da celulose aqui. Então vejam só a estrutura que é, né, uma fábrica como essa. E os problemas ambientais que ela causa, porque para você fazer o plantio desse tipo de madeira, que é mais apropriado para a produção de celulose, e trocar pela vegetação nativa, né, e a poluição que ela causa aí, será que de fato existe algum benefício que vale a pena toda essa degradação? Então, é uma pergunta que eu deixo a vocês. Respondam para mim aí, esses grandes projetos são importantes? Né? Vale a pena nós termos todo esse custo ambiental? E também, como é que nós vamos produzir, como é que nós vamos gerar emprego sem poder usufruir dos bens da floresta? É um desafio, hein? E aí, para nós que moramos aqui no Amapá, na região amazônica, vocês sabiam de tudo isso? Vocês tinham conhecimento dessas situações? Situações às quais nós somos submetidos pelo governo central, por empresas internacionais? Vocês tinham conhecimento disso? Se não tinham, agora já o tem, né? Então, pessoal, tá muito legal esse nosso papo, mas nós vamos encerrando por aqui. Eu gostaria de solicitar a vocês que vocês observassem na página 10, questões 14, 15 e 16, tem uma atividadezinha aí que fala a respeito da região amazônica. Eu espero que vocês tenham um bom trabalho e a gente se encontra, né, no próximo vídeo, então. Legal, pessoal. Até mais.